Então, vamos começar com ah, esse encontro de número 4, e é a expansão territorial, a expansão econômica e o cenário ah, que antecede a Guerra Civil nos Estados Unidos. Tá. Que é basicamente a primeira metade 19, levando em consideração que a Guerra Civil foi de 61 a 65, tá? Ela finalizou em 65. Então, o que que eu trouxe para vocês hoje? Eu pensei, como é um período que tem muita informação. Ah, Realmente fica um pouco mais difícil fazer uma apresentação de uns 45, 50 minutos. Eh, então, eu trouxe algumas ideias, tá? Que eu vou expor aqui para vocês. Em primeiro lugar, as ideias do iluminismo que estão presentes na Declaração da Independência, na Constituição dos Estados Unidos e as mulheres, tá? Depois, eu vou falar um pouquinho ou apresentar para vocês a questão da expansão territorial e os povos indígenas da época. Ah, Depois, a escravidão e o abolicionismo são fundamentais para entender a Guerra Civil que vai começar em 1861, e a questão econômica, porque os Estados Unidos estavam naquela época, na verdade, divididos, pareciam eh, eh, como se fossem dois países diferentes nos seus sistemas econômicos, sendo o Sul muito mais. Não é a única atividade, isso a gente tem que sempre destacar, sublinhar, de que não é a única atividade, a atividade agrícola. Evidentemente, tem muitas mais, mas é a principal, a atividade agrícola no Sul, e o Norte, que pegou logo de início a Revolução Industrial, junto com a Inglaterra e com os países do norte da Europa, tá? É, que isso vamos dizer assim, eu diria, o ponto que mais ajudou ao desenvolvimento econômico dos Estados Unidos durante o século XIX inteiro e para se transformar depois na primeira potência mundial no século XX, tá? Bom, vamos falar sobre essas ideias do iluminismo. Aliás, a gente já falou, o iluminismo, o que o iluminismo trouxe? O iluminismo trouxe a ideia de que o indivíduo é um indivíduo que tem um autogoverno. Ele é autônomo. O poder de um rei ou de uma autoridade não é advindo de Deus, muito pelo contrário, somos nós, os cidadãos, que somos autônomos e que temos a capacidade de nos autogovernar, que vamos ceder, vamos dar um pouquinho, um pedacinho dessa autonomia à autoridade. Nós vamos legitimar a autoridade que vai nos representar e, portanto, se essa autoridade cometer qualquer abuso, nós, como cidadãos, temos o direito de poder substituí-lo e colocar no poder uma autoridade que represente e que governe em benefício da comunidade. Quer dizer, essa ideia que trouxe o iluminismo com os filósofos Hobbes, Locke, e que estão presentes na Declaração da Independência, que a gente viu no encontro número 2,
que também estão refletidas na Constituição dos Estados Unidos, na Bill of Rights, enfim, traz uma questão muito importante, né? Eles também trazem a questão dos direitos inalienáveis, ok? Direitos naturais. Todos temos direitos, direito à vida, à liberdade, à propriedade, à perseguição da felicidade, enfim. Mas, como vocês podem observar, são ideais em que todos os homens, que é uma palavra utilizada na época, tá? Para se referir aos cidadãos, de um modo geral, tá? Que todos éramos iguais, ok? E agora? E o que acontece com, então, as mulheres? Quer dizer, já nessa mesma época, no Iluminismo, aparece na Inglaterra uma mulher que é realmente pioneira, que é Mary Wollstonecraft, que vai publicar um livro cujo título é A Reivindicação dos Direitos da Mulher, em 1797. Olha só, vamos ver um pouquinho aqui, isso está no site da Biblioteca do Reino Unido, UK Library, da British Library, perdão, e aqui, Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Women, e olha que interessante, eles têm algumas imagens, né? Esses livros vocês podem encontrar em domínio público, na internet, mas aqui, como ela fala sobre a educação e como a educação, ela negligencia a mulher e deixa, portanto, a mulher numa situação de desvantagem. São intelectuais, são pensadores, esses pensadores da época, extremamente importantes, porque não podemos esquecer de que isso está, por exemplo, em Jane Austen. Você vê nas obras dela, de como as mulheres, a maioria delas, não podia herdar uma propriedade, por exemplo, porque as leis de herança favoreciam, não era obrigatório, tá? Mas favoreciam e era uma prática comum os homens das famílias. Então, elas ficavam presas a algum irmão, a algum primo da família, que se o pai delas morresse, elas não conseguiriam herdar uma propriedade. Em determinadas classes sociais, classes médias altas, era mal visto que elas trabalhassem. Enfim, era uma situação que deixava as mulheres, e as deixou durante muitos, muitos anos, numa situação de dependência financeira, e por lei mesmo, quer dizer, a lei impedia que elas tivessem uma autonomia, uma independência. Então, onde estão esses ideais de que somos todos iguais, de que somos todos autônomos, de que podemos nos autogovernar, enfim. A reclamação feminina da época, que começou com, quer dizer, uma das primeiras é a Mary Wollstonecraft, é realmente uma reclamação baseada nesses ideais do iluminismo. E eu acho isso muito, muito importante, porque são os ideais da época, né? E os ideais que fundam a nação. Isso, e um dado interessante, a Mary Wollstonecraft é a mãe da Mary Shelley. E quem é a Mary Shelley? Mary Shelley é a autora de Frankenstein, do romance, que ela escreveu quando era muito jovem, tinha 19, 20 anos, e é um livro fenomenal. Não tem nada a ver com aquela imagem
classicona do Frankenstein, sabe? Com aqueles parafusos aqui nas têmporas, enfim, é um livro muito, muito interessante, que vale a pena ler. E, olha, a filha conseguiu escrever um romance, ser uma romancista no início do século XIX, e muito, evidentemente, a influência da mãe, uma mãe intelectual muito à frente do tempo, né, foi uma grande influência. E o que acontece nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, o movimento feminino, ele também existe. Existe uma convenção das que estão registradas e que foram registradas nos jornais da época, em 1848, em Seneca Falls, no estado de Nova York, e que tem um documento que é muito conhecido, que é a Declaração de Sentimentos, Declaration of Sentiments, da autora Elizabeth Cady Stanton. É muito interessante também, ela se baseia na Declaração de Independência, da Independência, e eu queria mostrar para vocês essa passagem dela, que diz: We hold these truths to be self-evident, that all men and women are created equal, that they are endowed by their creator with certain inalienable rights, etc. Quer dizer, é um parágrafo é o mesmo da Declaração da Independência, em que nós afirmamos que estas são as verdades que todos os homens e mulheres. Ela coloca aqui o substantivo women, tá? Para reforçar a reivindicação, né? A reclamação das mulheres de serem tratadas iguais aos homens. E uma observação que eu acho super interessante, porque é bem atual. Existe uma ativista abolicionista americana, negra, chamada Sojourner Truth, e em uma outra convenção sobre os direitos das mulheres, em Akron, no Ohio, em 1851, ela dá um discurso muito conhecido e que é conhecido com o nome, eu não tinha o título, mas hoje em dia tem o título de Ain't I a Woman? Que seria alguma coisa assim, bom, não sou eu uma mulher, né? Então, ela, no discurso, se refere basicamente ao fato de que homens e mulheres têm a mesma quantidade de músculos no corpo. Ela também trabalhou na lavoura, no campo, na lavoura, desculpa. Ela também carregou peso, ela também, enfim, por que que ela não vai ter os mesmos direitos, né? E por que que eu mencionei, ou eu disse que era uma coisa atual? Porque a filósofa Djamila Ribeiro, vocês provavelmente já ouviram falar, ela é uma filósofa brasileira que ela desenvolveu o conceito ou trouxe para nós o conceito de lugar de fala, recentemente. E ela pega os discursos da Sojourner Truth como primeira ativista feminista negra. E é muito interessante. No livro Lugar de Fala, ela traz os discursos dessa ativista americana. É muito interessante. Então, bom, eu vou passar. Eu acho que a impressão pode ser um pouco de que eu vou pipocar diferentes temas, tá? Mas de repente isso dá uma motiva, de repente mais para a participação, que eu achei tão no encontro da semana passada foi tão legal. Então não se sintam, quer dizer, sintam-se à vontade para
interromper, enfim, fazer perguntas, porque essa troca é muito rica, tá? Bom, então, a expansão territorial. A gente já viu nos encontros passados que, no início, eram 13 colônias que se transformaram nos 13 primeiros estados aqui na costa leste dos Estados Unidos, e eles começaram a expansão aqui no estado da Virgínia, muito para o rio Ohio, tá? Aqui, nesse mapa, que é o mapa antigo, mas que eu achei super interessante, nós podemos ver aqui nessas linhas, nesse achurado, aqui, as montanhas, os Appalachians, que foram durante muitos anos uma espécie de fronteira natural, que impedia os colonos, em primeiro lugar, de passar, de ir a oeste, e depois, por resolução da Inglaterra, quando eles eram colônia, eles eram impedidos, né, de passar para o oeste. Esse mapa, o que esse mapa tem também de interessante, que eu achei muito legal? Os nomes dos povos indígenas à época. Os Shawnees, os Cherokees, os Yamasees, os Iroquois, enfim, para a gente ter um pouco uma noção da quantidade de diversos povos indígenas que habitavam a região e do que, infelizmente, aconteceu com eles nessa expansão territorial, tá? Que é uma questão indígena muito muito dolorosa, né? Muito triste. Bom, a questão político-administrativa. Então, os territórios, esses novos territórios, eles iam pertencer a quem? E foi uma das discussões que os estados tiveram ao escrever a Constituição. Esses novos territórios iam corresponder aos estados conquistadores ou colonizadores. Por exemplo, vamos ver aqui a situação de Virgínia. Se Virgínia conquistasse esses territórios aqui na ribeira do rio Ohio, esses territórios pertenceriam ao estado da Virgínia, ou se fossem da Pensilvânia, pertenceriam à Pensilvânia, aumentando o tamanho do estado? Então, os estados menores, eles falaram não, porque isso, lógico, vai aumentar o poder dos estados que são vizinhos àquele território todo. Então, esses novos territórios têm que ficar para a União, têm que ser parte dos Estados Unidos e eles têm que ter regras para se transformarem em novos estados, tá? Essa foi a condição e uma das condições para ratificar a nova Constituição. Então, olha que interessante como eles pensaram a formação desses estados. Então, os territórios, eles iam ser subdivididos em 36 milhas quadradas, e dentro desse quadrado haveria quadrados menores de uma milha quadrada, ok? Então, são 36 quadradinhos, e esses quadradinhos estariam à venda. Então, os colonos iam comprar esse pedaço, né? Talvez o dono desse pedaço poderia, por sua vez, subdividir, e foi assim que foram se formando esses novos territórios com essas regras. Então, depois de atingir um determinado número de habitantes, eles conseguiam solicitar o estatuto de Estado, e depois de um determinado outro número de habitantes, podiam escrever a sua própria Constituição. Não se esqueçam disso. Lembra que a gente falou no encontro passado? Essa questão de que todos os estados, cada estado, teria a sua própria Constituição, foi uma das prerrogativas,
eles não queriam que houvesse muito poder do governo central, tiveram que ceder depois dos artigos da Confederação, mas depois do fracasso dos artigos da Confederação, mas na nova Constituição eles deram mais poder ao governo central para que pudesse organizar, para que houvesse um poder que organizasse melhor o país, mas eles exigiram que se mantivessem determinados direitos, como o direito de que cada estado tivesse sua própria Constituição, ok? E aqui eu trouxe a imagem de um documento da época. Olha que interessante. São esses mesmos 36 quadradinhos, começando aqui pelo número 1, número 2, 3, 4, etc. Aqui estão os rios, olha. Aqui, na letra A, é um quadrado de um terreno, né? E a venda o dinheiro obtido a partir da venda deste quadrado aqui, ele seria destinado à construção da igreja do town, da cidade. Aqui no quadro, eles designavam isso. Então, no quadradinho B, o dinheiro obtido a partir da venda desse quadradinho B seria destinado à construção da escola, e assim por diante, tá? Então, foi uma maneira muito cartesiana, né? Muito quadradinha, né? Vale a redundância de formar as cidades e ocupar esses novos territórios, ok? Muito inteligente também. Bom, então, vamos ver, eu trouxe um vídeo que é bem didático, é bem interessante, sobre essa questão da expansão territorial, tá? Vamos ver. Aqui, pronto. Olha, então, as 13 primeiras colônias, os primeiros estados, estão basicamente aqui, eles começaram a se expandir, e aqui tem o rio Mississippi, tá? Aqui está New Orleans, tá? O rio Mississippi, eles podiam chegar até aqui. Por quê? Porque esse território, Louisiana, pertencia à França. Lembra da guerra, da French and Indian War, tá? A guerra entre a França e a Inglaterra, na época da colônia. Tá? Então, os franceses tinham esse território e, quando perderam para os ingleses, eles cederam esse território para os espanhóis, como uma espécie de... Os espanhóis iam guardar, né? Segurar esse terreno, mas era um acordo, assim, bom, a gente perdeu a guerra, a gente não pode ficar aqui por enquanto, então, Espanha, segura aí esses territórios, depois, mas a gente sabe que são franceses, tá? Era um pouco esse o acordo. E quando os Estados Unidos começaram a se expandir, chegaram aqui, eles não podiam continuar, o território era francês, só que já tinha acontecido a Revolução Francesa na França e já tinha chegado ao poder Napoleão. E Napoleão, que ele foi comprando brigas na Europa inteira, e ele fez um império, né, na Europa, ele precisava de dinheiro para suas campanhas militares. E adivinha o que ele fez? Ele vendeu todo esse território para os Estados Unidos por 15 milhões de dólares da época. Então, vamos ver essa parte. Searching for new land. E aí, o que acontece? Imagina, lógico, eles compraram por esse valor, que era muito dinheiro na época, mas aí eles duplicaram o território do país. Vamos And protection from foreign invasion, the young nation quickly extended its external borders. In 1803, Jefferson negotiated the Louisiana Purchase with France. This covered the area around New Orleans that was already inhabited
and vast territories largely unexplored to the west of the Mississippi. With this acquisition, the United States doubled in size and staked its claim to the rest of the continent. A treaty between the US and Great Britain, signed in 1818, established the 49th parallel as the frontier between their territories as far as the Rocky Mountains, and provided for joint control of the Oregon Territory. Ok? Depois da compra do território da Louisiana, e com a Inglaterra, em um tratado em 1818, eles estabeleceram esta linha aqui no norte e definiram este território de Oregon como um território compartilhado pelos dois países. In the south, the United States annexed the coastal area to the east of the Mississippi. E aí, em 1810 e 1813, ele vai anexar esses dois territórios and entered into negotiations with Spain for the purchase of Florida. e, finalmente, em 1219, eles negociam e compram da Espanha a Flórida. The Adams-Onis Treaty marked out the frontier between the Spanish and American possessions, from the Gulf of Mexico to the Pacific Ocean. E no tratado, desse tratado de 1819, eles definiram essa como fronteira entre os Estados Unidos e a Espanha, tá? A independência do México vai vir 2 anos depois, em 1821. In 1821, Mexico's independence marked the end of the Spanish presence, soon after that of the French in North America. In 1823, President Monroe declared the American continent off-limits to the European powers. Meanwhile, the pioneers advanced gradually across the continent, encroaching more and more on Indian territory. In 1830, Congress voted a law authorizing the deportation of Indian tribes to reserves west of the Mississippi. Tá, e sobre esse ponto, eu vou expandir um pouquinho, porque mostra um pouco como os povos indígenas foram praticamente dizimados, tá? A expansão territorial, evidentemente, pode ser e é muito lida e muito representada, muito mostrada como uma manifestação de força, uma manifestação da braveza dos colonos, de como eles fundaram uma terra, de como eles construíram um novo país, que é um país rico, potente, e a gente sabe, conhece e não desconhece essas qualidades dos Estados Unidos. Mas, enquanto professores, e que nós estamos um pouco compelidos, né, a chamar os nossos alunos a um critical thinking, né, a um pensamento crítico, nós não podemos, e, enfim, seria impossível desconhecer, né, silenciar esse outro lado, que é o lado negativo, que é o lado de dizimar praticamente povos indígenas, de fazê-los se deslocarem de milhares de quilômetros dos seus lugares onde eles moravam para reservas indígenas, enfim. Essas coisas são importantes também mostrar. Towards the mid-19th century, the ideology of manifest destiny provided a justification for further territorial expansion. In the north, with the end of border disputes between Maine and New Brunswick, an agreement was reached with the United Kingdom in 1846 on the division of the Oregon Territory along the 49th parallel. Daí, em In the 1846, south, já terminou
esse acordo que eles tinham com a Inglaterra, e esses territórios não foram mais compartilhados, ficaram nas mãos dos Estados Unidos. Em 1845, Texas anexou, e que Texas sempre tem uma história meio de independentes, colônias independentes, que eles queriam, na verdade, tinham uma ideia de criar um país, um outro país. Disputas internas favoreceram que eles se unissem à União, tá? Texas was brought into the Union. The Guadalupe-Hidalgo Treaty marked the end of the Mexican War and led to the integration of huge territories in New Mexico and California. In 18... Foi depois da guerra com o México, em 1848, que eles anexam toda a parte, né, do oeste, com Califórnia. 53, a last minor acquisition, the Gadsden Purchase, brought the southern part of New Mexico into the Union. Ok. Isso foi até 1853, né, como ele diz, aí eles finalizam e terminam de anexar essa parte, e aí, na primeira metade do século XIX, os Estados Unidos ficam com esse território enorme que a gente conhece. Bom, vamos ver a questão indígena. Como eu disse, tem esse quadro que está no Museu de História de Chicago, digitalizada. É muito interessante, mostra como o General Anthony Wayne, à época, 1795, no início da expansão territorial, negocia a venda, ou a compra, né, no caso, dos territórios do líder indígena Little Turtle. Tá? Então, essas vendas de território são sempre muito questionadas porque eles realmente haviam um aproveitamento dos indígenas, porque os indígenas tinham um sistema econômico diferente. Enfim, assim, uma das diferenças essenciais é a questão da propriedade privada, né? Os povos indígenas não têm esse conceito, não tinham esse conceito, né? Eles viam a terra de outra maneira. E o que foi mencionado no vídeo, só para aqui mostrar com um pouquinho mais de detalhamento, como esses povos indígenas, os Cherokee, Creek, Chickasaw, Choctaw, povos aqui ao norte, tá? Os Shawnee and Seneca, Miami, Potawatomi, etc. Todos esses povos, eles foram deslocados, olha, são milhares de quilômetros das suas terras originais para reservas indígenas. É episódio triste, um capítulo triste, tá? Da história. Eu vou sair só para ver 36, tá? Desculpa. Bom, já vou voltar. Aqui. Tá. Então, qual é outra questão importante? A escravidão. Como vocês sabem, o sul dos Estados Unidos é primordialmente agrícola, na época, plantação de algodão, que precisa de muita mão de obra escrava. E os estados do norte, onde o clima não permite esse tipo de atividade, eles entraram rapidamente na Revolução Industrial, industrializaram suas economias, e a escravidão era rara,
tá? De fato, o único estado que aboliu a escravidão logo depois da independência foi o estado de Vermont, em 1777. Outros estados fizeram uma abolição gradual. Então, é sempre complicada a questão de analisar essa questão dos free states, que são chamados os estados livres, que eram os estados do norte, onde não havia escravidão, onde era proibida, e os slave states, que eram os estados do sul, onde havia escravidão, tá? Então, essa divisão é um pouquinho didática, no sentido de que é resumida, tá? É resumida. Mas, grosso modo, era assim, tá? Os escravos no sul, eles procuravam todos os meios de fugir, tá? E fugiam principalmente para os free states, mas cuidado, por quê? Porque se em algum estado livre eles fossem pegos e reconhecidos como escravos fugitivos, eles podiam ser deportados e devolvidos para os estados de onde eles tinham fugido, tá? Essa lei existia. Mas tu tem aquele filme, né, que é um livro, 12 Years a Slave, que não é tão antigo. Então, eles fugiam ou para os Estados do Norte ou para o Canadá, onde a escravidão tinha sido abolida, tá? Então, como que eles fugiam? Eles fugiam, evidentemente, tinham redes de apoio. E olha que interessante, os Quakers, que são um grupo religioso protestante, muito eles têm ideais de uma simpleza, assim, de uma pureza. Tem umas igrejas em que não tem nenhuma imagem, ele se junta, a comunidade se junta para orar, sem nenhum tipo de líder, com roupas, com objetos. Eles prezam muito vamos dizer, esse minimalismo, que é meio anacrônico o termo que estou usando, mas eu acho que serve para mostrar um pouco como eles são, né? Eles, com esses ideais cristãos, assim, bem essenciais, né? Eles ajudavam os escravos, né? Então, eles sabiam onde tinha casas de pessoas que podiam ajudar, eles fugiam e eles iam, olha, milhares de quilômetros fugindo até o Canadá. E eu trouxe esse mapa de rotas que hoje se sabe, né? Que é por onde eles fugiam, né? Do sul. Olha, de Louisiana, Mississippi, Alabama. Olha todos por onde eles fugiam. É muito impressionante, né? Muito impressionante. Então, a questão da escravidão começou, assim, a ser central, né? Porque imagina um país, imagina isso, assim, uma situação legal de tamanha, tão fundamental, de considerar uma pessoa cidadão ou não, ao ponto de considerar que ela é escrava, né, que não tem valor, na verdade, como ser humano, e a outra metade do país pensar diferente nessa questão central. Se já dá problema com uma questão de imposto, imagina com essa questão, né? Bom, então, peraí, não. Estamos aqui um dos livros que traz isso, que tem um filme que está no YouTube, que é A Cabana do Tio Tom, Uncle Tom's Cabin. É muito bonito esse episódio, porque tem uma personagem, uma das famílias que foge.
tá? Para o Canadá. E mostra muito isso, como eles são ajudados pelos Quakers, enfim, como eles conseguem ficarem livres, né, no Canadá. Então, o que eu trouxe também é a questão do trabalho infantil, tá? A industrialização, a revolução industrial, trouxe, no início do século XIX, questões que são conhecidas, mas que a gente, eu acho que esquece, porque, enfim, não são mencionadas toda hora, né? Mas foi uma quantidade de abuso incrível. Um autor que traz isso é Charles Dickens, tá? Então, se vocês lembrarem das histórias do Charles Dickens, ele traz a questão das crianças órfãs na Inglaterra, traz a questão do trabalho infantil, traz toda essas histórias que logo a literatura vai classificar como o realismo, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês verem documentos, tá? Na Inglaterra, em primeiro lugar, que vou aqui compartilhar com vocês. Report on Child Labor, trabalho infantil, em 1842, tá? Então, como foi uma comissão do parlamento britânico que investigou a situação de trabalho infantil nas minas de carvão e nas indústrias, tá? Então, olha, já pelas imagens, a gente começa a ficar arrepiado, né? The children employed in the mines and collieries of the United Kingdom. Okay? Esses relatórios que estão aqui, tá? São realmente assim, não dá nem para acreditar, né? Então, para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, a situação não era diferente. Então, eu trouxe aqui esse documento que mostra, no estado de Massachusetts, legislação sobre trabalho infantil, tá? Então, vamos lá. Que está aqui em roxo claro. Em 1836, Massachusetts demandou, enfim, exigiu que crianças abaixo de 15 anos, trabalhando em indústrias, fossem à escola por 3 meses ao ano. Outros estados aprovaram leis similares. Isto foi seguido por leis estaduais que regulavam as horas de trabalho das crianças pequenas. Massachusetts, em 1842, limitou que crianças abaixo de 12 anos, de 12 anos de idade, que limitou o trabalho delas a 10 horas por dia. Isso em 1842. Então, uma criança de 12 anos para cima, ela podia trabalhar 10 horas por dia. No mesmo ano, Connecticut aprovou uma lei de 10 horas por dia
para crianças abaixo de 14 anos. Ao redor de 1860, vários estados proibiram o emprego, o que fossem empregadas crianças em indústrias abaixo de determinada idade, normalmente abaixo de 10 ou 12 anos. Então, essa era a situação da Revolução Industrial no século XIX, na primeira metade do século XIX, tá? Que, enfim, eu acho que não deixa de horrorizar, né, essa situação, né? Agora, vamos para questões menos tristes, tá? Um pouco menos tristes. Que é a pergunta de como conectar, né, todos esses estados. Então, é que foi um grande desafio no início do século XIX, porque, enfim, eles tinham uma estrutura colonial e eles agora tinham que conectar todo esse comércio. Imagina o norte começando com uma revolução industrial, o sul com os produtos agrícolas, enfim, como eles iam se comunicar. Então, tem um vídeo muito interessante make money online in a few spare hours a week, then I want you to forget about starting an Amazon store. Informationally detailed. The Post Office, tá? Sobre como os Correios, peraí, eu quero aqui, foram os Correios os que um pouco fizeram a América, né? Os Estados Unidos. Vamos ver. Essa parte é muito interessante. Não vou mostrar o vídeo todo, mas The Crown's postal system in the colonies was slow, expensive, and emphasized links across the Atlantic to... Isso são os 13 primeiros estados, tá? E aqui o que ele está dizendo é que às vezes era mais fácil se comunicar com a Europa do que entre os próprios estados. Britain almost more than it did links between the colonies. Before the American Revolution, there were... Ok? Então, vamos aqui com a parte principal. Roads developed into America's first interstate roads. The informational links led to physical links. A big question, however, was how to efficiently get the mail out into and across the frontier. In 1860, the railroad ended in western Missouri, and after that, the mail had to go out overland. The Pony Express was a short-lived commercial express mail service connecting the end of the railroad to California. In only 10 days, it could get a letter. Então, desculpa, na verdade o que eu queria mostrar para vocês não era isso, era isso aqui, já achei. Peraí. Aqui. Early years to the west of the Appalachians. Despite the gold rush, California only hit a population of 1 million in about 1890. By that time, the nation had a population of over 60 million. And between California and the Appalachians during the early 1800s, there was hardly anything, especially roads. California might as well have been an island. To get there, most people and mail would take a steamship down to Panama, cross the country on land, and then reboard a ship to California, rather than attempting to cross the continent by land. Ok. Então, para vocês verem a dificuldade, isso ele já está falando no final do século XIX, né, de como era difícil a comunicação entre, por exemplo, Nova York e São Francisco, que muitas vezes era feito pelo Panamá. Então, o país, né, o governo central, ele teve esse desafio, né, de conectar o território inteiro. E, para tanto, não só o serviço dos Correios, mas eles construíram uma série foi uma infraestrutura enorme, né? Aqui nós temos roads, isso até 1840, né? Roads, em vermelho, canals, fluviais, né? Em azul, railroads, ferrovias, e estradas, national roads, aqui,
na linha pontilhada. Até 1840, quando estava se expandindo, lembram, o território antes da anexação de Texas. Então, essa imagem, eu acho que é bastante representativa dessa expansão territorial, mas, ao mesmo tempo, o que eu quis trazer para vocês foi uma série de outros aspectos que a expansão territorial, que vem junto com a expansão territorial, né? Não é apenas uma expansão territorial, como é a questão do surgimento da voz das mulheres, que depois vai se transformar no movimento feminista, né? Muitos anos depois. A questão indígena, que é uma questão indígena que não atinge só os Estados Unidos, né? Atinge a todo o continente das Américas. E a questão dos abusos cometidos pela Revolução Industrial, né? Que vai trazer também outro tipo de movimentos no final do século XVIII, início do século... no final do século XIX, início do século XX, tá? Que é fundamental também. E a questão econômica, de como no Sul, que era principalmente agrícola e havia escravidão, o Norte, que eram estados chamados de Free States, os estados livres, e que, como o país que estava, vocês veem, como estava tentando se conectar, como ia conectar também esses dois sistemas econômicos, né? E que tinham também uma diferença conceitual a respeito dos seres humanos tão radicalmente opostas. Isso vai provocar o conflito, né? Que vai levar à guerra civil. Enfim, eu também vou compartilhar esta apresentação para quem quiser, e eu vou encerrando por aqui essa apresentação de hoje e essa série de 4 apresentações com a história dos Estados, com alguns aspectos da história dos Estados Unidos, esperando que, enfim, tenha sido interessante, mas, enfim, antes eu não estou me despedindo, estou querendo também escutar vocês, alguma pergunta, dúvida, comentário, enfim. Eliseu, pode falar. Boa noite. Boa noite. Hoje é o último encontro? Não tem mais nenhum outro? Eu acho que a Jéssica pode falar melhor, porque tem outros encontros em julho, mas são de outros tópicos. Então, Jéssica, Entendi. pode... Oi, boa noite. Uhum. De história, por enquanto, esse é o último. Nós tivemos 4 séries, né? Foi uma palestra com 4 séries, mas nós teremos a partir de agora em julho, nós teremos, porque o Henrique vai sair de férias, então nós teremos vai chamar Alumni Culture Sessions, tá? E a gente vai ter alguns tópicos que vão ser abordados, mais de cultura pop, realmente. E a primeira, Tênis pode dar um spoilerzinho, deixa eu perguntar para minha chefe, se pode. Anitta, pode falar qual vai ser a primeira? Oi, gente, desculpa, eu tava no mudo aqui para não fazer barulho. Pode contar a primeira? Espera um pouquinho. Cadê meu mouse? Meu mouse sumiu. Não consigo nem mostrar meu vídeo aqui. Espera um minutinho. Estou entrando, tentando mostrar o vídeo. Pronto. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá. A primeira, em julho agora, a gente vai falar... Em julho, como a Jéssica falou, os outros, a gente vai mudar um pouquinho o assunto. A gente vai falar
basicamente de cultura, de filmes e seriados e como eles refletem diversos aspectos da sociedade americana, né? O nosso primeiro tema vai ser um pouco mais light, vai ser sobre o futuro das rom-coms, das romantic comedies. E teremos aí outros temas também, como falar sobre como os filmes refletem as minorias, o problema das drogas nos Estados Unidos, e tem. Esqueci o quarto, Jéssica. Qual era o outro tema? Sobre Stonewall. Stonewall, sim. E como Stonewall, que foi o marco, o início, né, do movimento LGBT, como que isso também se refletiu na indústria cultural. Em agosto, nós retornaremos com os encontros de história, tá? Então, a ideia nossa aqui dos nossos programas de Culture Sessions da Lumini é intercalar temas. Então, a gente começou agora em junho com o primeiro mês, a primeira parte da história americana, né? Agora o professor Henrique vai estar de merecidas férias no mês de julho, né? Por isso ele não pode continuar agora no mês de julho, merecidas férias, Henrique. Então a gente aí muda um pouquinho o assunto para também não ficar também muito nota, não é sempre a mesma coisa. Em agosto a gente volta com a segunda parte da história americana, né? Então teremos aí ainda cenas dos próximos capítulos. Sim, e fiquem à vontade, Muito inclusive, bom. para poder sugerir algum tema, alguma coisa que vocês tenham Exatamente. interesse. A gente está aberto Exatamente. a algumas informações também e sugestões. Como é que faz para não perder o fio da meada? É só continuar acessando o mesmo link, o mesmo horário? Ou vai ter alguma outra descrição, alguma coisa? A gente vai mandando do mesmo jeitinho, a gente vai continuar alimentando as redes sociais com os links. Você segue já a Alumni, Instagram, Facebook, LinkedIn. Sim. Sim. Legal. A gente costuma mandar geralmente por e-mail, assim como também tem geralmente o link fica direto no Instagram e no Facebook da Alumni. Sim, Ótimo. precisam continuar sendo informados. Por enquanto, ainda continuamos ainda de quarta-feira, das 19 às 20, né? Até qualquer outro aviso em contrário. A gente tem aqui no chat, Miriam, tem uma pessoa aqui querendo sobre o pessoal, sobre informações sobre o high school. Aí eu ia pedir se a Miriam podia entrar em contato direto aí com o Evandro para falar sobre o high school. Miriam, você tá aí? Não, acho que não. Evandro, passa seu contato, por favor, aqui no chat e a gente. Ele está. Eu Voltou. estou no mesmo. Oi, Miriam! Desculpa, vai cumprimentar a Miriam. Evandro, passa, por favor, seu contato aqui no chat, que a Miriam vai entrar em contato com você para falar em detalhes do high school, que ela é a nossa supervisora acadêmica sobre o high school. Não tem ninguém melhor para falar sobre o high school do que ela. Obrigada, Evandro. Pode deixar que a gente entre em contato, sim. Boa noite a todos. Boa noite. Queria fazer uma pergunta, professor, na verdade, duas. Sim, por favor. Esses materiais de aula, tem algum lugar que a gente consegue? Só para título de Sim, curiosidade, eu aprofundar? estou disponibilizando essas apresentações com as referências bibliográficas. Estou deixando com a Jéssica. Então, é só informar para a Jéssica o teu e-mail. Você pode mandar Ah, no tá. chat agora. Ela Por está favor. como Jéssica Delena. E manda o teu e-mail para ela. Ela vai mandar as apresentações para você. Tá. Outra pergunta em relação ao material, opinião mesmo. Eu li algumas coisas falando sobre algumas vantagens que os Estados Unidos têm por chegar a ser a potência que é hoje. Passa muito pela história que foi contada, foi abordada aqui, mas, enfim, vários aspectos. Mas um que se torna muito relevante é porque é um dos poucos países que tem acesso aos dois mares, aos dois lados, aos dois oceanos, que ajuda na rota, enfim, grandemente. Tanto acesso à Europa facilitado, quanto acesso à Ásia facilitado. Na sua opinião, esse foi o principal fator de realmente de impulsionamento da economia americana ou não? Toda essa história de conquista, de divisa, de guerra, tal. Será que porque um autor que eu li, que eu já não lembro quem foi, ele atribui a ter acesso aos dois oceanos
que ele até argumenta que se o Brasil tivesse acesso aos dois oceanos, poderia ser uma potência equivalente e tal. Aí distingue vários motivos, mas na sua percepção, essa estratégia, essa posicionamento geográfico ali dos Estados Unidos é realmente o que torna o país o que é hoje? Eu acho que não é só, tá? Tentar o processo de desenvolvimento econômico de qualquer país é um processo tão complexo, que eu acho que tentar achar uma causa sempre é muito arriscado, tá? Sem dúvida, ter acesso a dois oceanos é uma grande vantagem. Mas veja só, a África do Sul está numa posição em que tem acesso ao Oceano Atlântico e ao Oceano Índico, tá? E não é por isso que eles tenham, embora seja um país com muita riqueza, mas não é por isso que não foi isso que fez deles assim um país com desenvolvimento, enfim, que tornasse eles potência mundial hoje. Então, não é uma questão apenas de ter acesso aos dois oceanos. Eu acho que, já lembrando, e muito de modo muito geral, assim, também vou fazer uma generalização, tá? Que é meio perigoso. Mas, assim, eu acho que quem conseguiu entrar na Revolução Industrial na primeira metade do século XIX conseguiu o desenvolvimento econômico. Eu acho que os países que entraram no século XX na industrialização não conseguiram e não vão conseguir. Essa é uma opinião assim super provocadora, assim que é super discutível, tá? Mas eu acho que é uma grande verdade. Enfim, os países que têm 200 e tantos anos de industrialização são países que têm uma vantagem assim incomparável, incomparável. Então, eu acho que o fato dos Estados Unidos ter sido uma colônia britânica naquele momento, com aquela explosão de ideias que era a Inglaterra naquele momento, depois da Guerra Civil Inglesa, depois do Iluminismo, com essas ideias de autonomia, de liberdade econômica, enfim, que nasceram na Inglaterra, e os Estados Unidos vêm nasce, na verdade, a gente não pode esquecer isso, que eles nasceram disso. Esse foi o nascimento, essas foram as ideias. Então, foi isso que ajudou, que foi a semente que permitiu esse desenvolvimento. Essa é a minha opinião. Obrigado. São vários realmente fatores, né? Não dá para atribuir só a localização. Mas, assim, eu pergunto isso dentro de um contexto geopolítico que a gente vive de guerra, dominação, quem vai ser o maior tal. E alguns textos que eu li falam sobre isso, que essas vantagens já adquiridas e toda a questão da evolução a gente consegue superar, a questão da tecnologia a gente consegue equiparar, mas a questão geográfica seria incomparável algumas vantagens, por isso outros países não teriam o mesmo desempenho, tudo, mas a gente encontra outros países que realmente não têm o desenvolvimento e têm posições privilegiadas geograficamente, mas enfim, é Eu, uma discussão que dá muita coisa, né? a questão geográfica é uma questão que, assim, mas já é a minha opinião, tá? Eu não concordo, porque você vê países assim que tem por exemplo, o próprio Israel, que está numa situação geográfica no meio do deserto, cheio de inimigos, Desfavorável, né? enfim. Então, como é que, entende? Na questão geográfica, embora você tenha muitos exemplos a favor de um determinado argumento, eu acho que você sempre vai achar exemplos que contradizem esse argumento. Não, enfim, mas essa é um pouco a minha opinião, tá? Hum. Acho que a importância seria mais a do caldo cultural e do momento, né? Eu Que acho, né? é. Eu Obrigado, acho. viu? Se deixar, eu fico perguntando a noite toda aqui, então eu vou ficar caladinho. A Etna que é
Diga. Você mencionou o nome de um filme em que os escravos fogem e que os Quakers os ajudam. É a Cabana, something Do Tio Cabana. Tom. Ana do Tio Tom, que é The Uncle Tom's Cabin. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Uncle Está no Tom's. YouTube. É um livro. Quer dizer, o livro, já que você me perguntou sobre literatura no encontro passado, Yeah. um livro escrito por uma autora, uma mulher, de novo, abolicionista, chamada Harriet Beecher Stowe. Eu vou escrever aqui no chat para você. Harriet Beecher Stowe. E o livro se chama Uncle Tom's Cabin. É uma história de ficção. As personagens foram inventadas por ela. A intenção é claramente favorecer as ideias abolicionistas à época, tá? Então, eu estou procurando aqui, porque eu tinha anotado. Eu quero mostrar para vocês como começa o filme. Então, o filme dos anos 80, ele está gratuitamente no YouTube. A imagem não é muito boa, mas não importa, né? É o que Enfim, então, ó, o filme começa com a fuga de um escravo, que é um dos personagens da história. E tem outras, eu fui vendo aqui nos minutos, deixa eu ver aqui, minuto 26, de como esse homem que foge, depois a esposa dele foge com o filho, e eles são ajudados, ela está na casa de um dos Quakers. Então, essa cena vou mostrar porque mostra claramente, aqui tem uma mulher Quaker, que está hospedando a mulher. E vão trazer o esposo, né? Oh, yes. I must. Here. I have some tea for you. Thank you. You're very kind, all of you. I never met folks like you before. Excuse me, ladies. I do not mean to intrude, but I do believe I have good news for thee. For me? Did thee say thy husband's name is George? It is. There's a man staying in the house of a Mr. Wilson in Rootersville. A very good man. I do believe thy husband has been hiding there. George? Well, is he there now? No. This man who may be your husband has arrived at the settlement. He's right here. Bom,
Não era para chorar. Ah, bom, então era isso. Edna. Obrigada. Deu vontade de assistir tudo. Sim, bem, o livro e o filme, esse filme é muito bem adaptado, muito bonito também. Obrigada. Ok. Bom, ah, então acho que podemos encerrar. Muito obrigado pela presença, e a gente se vê em agosto, ok? Ou em julho. Assistam as palestras de julho também, tá? Ok. Parabéns, obrigada. Obrigada, Henrique. Obrigada a todos que participaram. E como o Henrique disse, esperamos todos em julho também. Ele estará de volta em agosto. Sim, por Ok. favor. Tchau, Obrigada, tchau. pessoal. Obrigada, Henrique. Obrigada. Obrigado, Obrigada, obrigado. parabéns, Henrique. Boas férias.